Porque quando você decide conhecer a Deus, você se sente amado, você se sente amada, você sente que realmente você é importante para alguém. E se você se sente feliz de ser importante para uma pessoa, não é verdade? Um amigo, um parente, um colega? Imagina o que é se sentir amado pela pessoa mais importante do mundo, que é o Criador dos céus e da terra. Você já parou para pensar nisso? Talvez a sua alegria ainda não esteja completa porque você não se sente especial. Mas quando você decidir ser amigo de Deus, você vai ver o quanto especial você é. Você vai descobrir que realmente alguém se importa com você. E a única pessoa que precisava se importa de verdade, que é o Criador dos céus e da terra, que é aquele que é capaz de transformar o seu dia. Então, que você possa, a partir de hoje, decidir, eu não vou dar espaço para os meus sentimentos. Quando você se sentir só, quando você estiver com a sua mente voltada para as coisas negativas da sua vida, quando você estiver com a sua mente voltada para aquilo que você perdeu, para as pessoas que se afastaram de você, os seus relacionamentos que se degradaram com o tempo, sabe? Quando você começar a olhar para tudo de ruim que está acontecendo na sua vida, nos seus dias, fale assim, Espírito Santo, me ajuda a me distrair, me ajuda a parar de olhar para essas coisas e eu quero manter os meus olhos fixos na Tua presença. Eu quero manter os meus olhos fixos naquilo que o Senhor está fazendo e não naquilo que eu estou vivendo, não naquilo que está acontecendo ao meu redor. Por quê? Porque aquilo que acontece ao nosso redor pode e sim influencia muito nos nossos sentimentos. É por isso que a Bíblia nos ensina que nós devemos o quê? Guardar o nosso coração. Você precisa não deixar que as coisas ao redor influenciem naquilo que está acontecendo dentro do seu coração. Você precisa entender que aquilo que está dentro de você é que vai mover as demais coisas ao seu redor. Sabe? Por isso que ser feliz é uma decisão. Porque por mais que as coisas, elas podem estar tudo bem ao redor, existem pessoas que por causa de um sentimento interno delas, elas não conseguem ser felizes. Você sabia que os países mais ricos são os que têm maior índice de suicídio? Por isso que eu estou dizendo que a alegria é uma decisão. Não depende de circunstâncias, não depende de coisas, não depende de situações, mas depende de escolhas. Você que escolhe ser feliz. Quando as coisas começarem a dar errado, quando você começar a olhar demais para as coisas que não estão dando certo, para as coisas tristes da vida, para e comece a olhar o lado bom de tudo isso. Para e começa a readequar os teus pensamentos, sabe? Comece a se distrair, a tirar o foco dessas coisas e olhar para o foco de Deus. Comece a olhar para o cuidado do Senhor, pelo fato de você ter a vida, pelo fato de você ser, sim, uma pessoa amada e especial para Deus. Muitas vezes, o fato de você se sentir só, você se sentir abandonado ou até mesmo esquecido ou até mesmo sem amor de ninguém, isso pode gerar essa solidão, isso pode gerar essa angústia. E quando você descobre a amizade de Deus e você se sente próximo de uma pessoa tão importante que é o Senhor, você começa a entender que você é especial. Você começa a se sentir importante. E a amizade com Deus, ela precisa do quê? De cumplicidade. Sabe? Muitas vezes você tenta ser amigo de Deus esperando coisas em troca. Mas uma amizade verdadeira, ela não é assim. Você sabe que quando você se relaciona com uma pessoa que é interesseira, você não consegue ter uma amizade verdadeira com ela, não é mesmo? E por que você acha que Deus vai ter uma amizade intensa com você se você só procura Ele por seus próprios interesses? É por isso que é preciso que você desenvolva um relacionamento de cumplicidade com Deus, de amizade. Olha só, tem uma história de uma amizade intensa e que deve nos ensinar muito e que certamente vai falar ao teu coração. Certa vez, um rapaz, um escravo num reino, ele cometeu um erro, ele falhou no trabalho dele. E o rei
ele decidiu punir aquele escravo e levou ele para a prisão. E ele estava ali com uma sentença de morte decretada para ele. Só que aquele rapaz, ele convocou o rei e disse que tinha uma proposta para o rei. Ele disse assim: eu sei que o Senhor vai me matar, por isso eu preciso que o Senhor me dê pelo menos uma semana para eu ficar com as pessoas que eu amo, para que eu possa me despedir dos meus familiares, dos meus amigos, dos meus parentes. E o rei falou assim: você é muito esperto, você acha que você vou acreditar que você vai voltar para cá? E ele disse assim: pode ter certeza, porque eu vou deixar o meu amigo aqui. E aí ele vai ficar no meu lugar. E aí quando chegar o dia da sentença, que eu irei ser morto, eu volto para a prisão para que o Senhor me mate. E aquele rei achou muito estranho aquela história e então aceitou para ver aonde tudo aquilo ia dar. E então aquele escravo deixou um colega dele de infância na prisão no lugar dele e ele foi rever a família. Passaram-se uma semana e já estava chegando o dia da sentença em que aquele escravo iria ser morto. E a questão é que ele não havia voltado. E o rei começou a zombar daquele amigo dele que havia ficado no lugar dele. Que amigo, hein? Ele te deixou aí só para você morrer no lugar dele. Então, quando eles estavam prestes a executar aquele rapaz que havia ficado no lugar do amigo, aquele escravo chegou correndo e disse: me perdoem, me perdoem. O navio, ele se atrasou, o navio, ele perdeu o rumo e ele foi por um caminho errado e por isso que eu me atrasei. E quando o rei viu que aquele escravo havia realmente voltado, ele levou um susto. E ele começou a perguntar: o que você pensa da sua vida? Por que você voltou? Por que você não foi esperto o suficiente para deixar o seu amigo morrer no seu lugar? Então aquele escravo, ele respondeu ao rei: eu havia prometido que eu voltaria para salvar o meu amigo que estava aqui na prisão e por isso eu decidi cumprir. E aquele rei achou estranho aquela história e perguntou: mas de onde você tirou isso? E ele disse assim: eu aprendi com Jesus. Jesus, ele se entregou na cruz e ele disse que ele voltaria para nos buscar. E realmente, ao terceiro dia, ele voltou, ele ressuscitou e ele prometeu novamente que ele vai voltar. E aquele rei achou engraçada aquela história e disse que não iria punir aqueles dois amigos, porque ele havia visto a lealdade daquela amizade. E eu contei essa história para você que sente que não tem nenhum amigo que seria capaz de fazer isso por você. Nenhum amigo que seria capaz de assumir a responsabilidade de alguma coisa na sua vida por amar você. É difícil a gente encontrar pessoas que declaram que nos amam com atitudes, não é verdade? E quem sabe você esteja tão decepcionado ou decepcionada com alguma pessoa que deixou de fazer algo por você e você acabou generalizando isso e trazendo esse sentimento de solidão para a sua vida. Você decidiu estar só, porque você começou a ter medo de ter novas decepções. Eu quero dizer para você se espelhar em Jesus, se espelhar na amizade que Ele tem, na importância que Ele dá para a sua vida. Ele considerou você tão importante que Ele abriu mão da própria vida por você. E é